Boa noite. Nós estamos com a matéria em dia. Agora faremos algumas revisões para a nossa avaliação e por que é realmente importante fazer uma revisão. Bom, vamos lá. Estamos estudando o poder de tributar. O poder de tributar no nosso caso, ele é dividido em três, né? A União tem o poder de tributar, e aí nós temos os tributos federais. Os estados têm o poder de tributar, e aí nós temos os tributos estaduais. Os municípios têm poder de tributar, e aí nós temos os tributos municipais. Então, a União vai tributar imposto de importação, imposto de exportação, IPI, não é? Imposto sobre produto industrializado, vai tributar imposto de renda, vai tributar o IOF, vai tributar o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e poderia tributar, mas até hoje não quis, não se sabe por quê, os impostos sobre grandes fortunas. Os estados aí vão tributar o ICMS, o IPVA, que é dos veículos, não é? E o ITCMD, que é o imposto de herança ou também de doações. E o município, que vai tributar o IPI, o ISS, Imposto sobre Serviços, e também o ITBI, que é o imposto que se cobra quando existem transações ali imobiliárias. E a União ainda ela vai tributar, vai instituir os empréstimos compulsórios, as contribuições para fiscais e também a União tem a competência residual de tributar, de criar outros tributos que não sejam aqueles já existentes e criar também os chamados tributos extraordinários em caso de guerra. Então nós temos essas hipóteses, não é? Também em caso de calamidade pública. Bom, o poder tributário, então, é dividido entre a União, Estado e município. E o tributo é para sustentar o Estado. O Estado não consegue existir sem a tributação. É para sustentar o Estado e para que o Estado possa prestar aqueles serviços que lhes são próprios, não é? Prestação dos serviços gerais, saúde, principalmente saúde, segurança e educação. Então, tem todo aquele aparato burocrático do Estado que ele é sustentado através dos tributos. Bem, existem tributações justas e tributações injustas. Eu já falei que o nosso caso, muito da nossa tributação é injusta. Teoricamente, o nosso sistema tributário é justo, teoricamente. Mas, na prática, nós sabemos que ele comete muitas injustiças. Falei já da lenda do Robin Hood, né? Que o Robin Hood roubava dos ricos para dar aos pobres, e o nosso sistema tributário
muitas vezes funciona como Robin Hood Tupiniquim, ou seja, rouba dos pobres para dar aos ricos. Na verdade, a carga tributária, a carga, aquele quanto do imposto, muitas vezes essa carga ela sobrecarrega aquelas pessoas que ganham menos e nem tanto ou muito pouco aquelas pessoas que ganham mais. Falamos sobre a carga tributária que recai, digamos, sobre uma empregada doméstica que ganha um salário mínimo, a carga tributária chega a 42%. É a maior carga tributária que nós temos. Muito bem, mas só recordando, então, a classificação dos tributos antes da Constituição de 88 era ternária, ou seja, os tributos eram impostos, taxas e contribuição de melhoria. Eram apenas os três. Hoje não. Hoje a classificação é quaternária ou quinquenária, porque envolve também as chamadas contribuições para fiscais e também os empréstimos compulsórios. Então, alguns falam que a classificação atual dos impostos é quaternária, ou seja, dos tributos é quaternária, ou seja, impostos, taxa, contribuições que se subdividem em contribuição de melhoria e as contribuições para fiscais. E daí e empréstimos compulsórios. Outros já dizem, não, os tributos são 5, ou seja, os impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições para fiscais. Bem, quer numa classificação, quer em outra classificação, o importante é que hoje se incluem entre os tributos o empréstimo compulsório e as chamadas contribuições para fiscais. Essas contribuições para fiscais, que são da competência da União para instituí-las, elas estão lá no artigo 149, que vai dizer: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Então, as contribuições para fiscais, por sua vez, se subdividem em 3 contribuições. A primeira é a contribuição social. O exemplo maior de contribuição social é essa nossa contribuição previdenciária, não é? De intervenção no domínio econômico, temos também a principal contribuição de intervenção no domínio econômico, isso é muito utilizada, a CID, dentro dos combustíveis, não é? E de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Essa, no nosso exemplo, são aquelas anuidades da OAB, ou seja, uma contribuição no interesse de categorias profissionais. E é importante nós relembrarmos que a União é quem tem competência para instituir essas contribuições, mas os estados podem instituir contribuições conforme lá o parágrafo 1º. Tanto os estados e os municípios, eles podem instituir contribuições para fiscais? Podem, apenas numa hipótese, aquela prevista no parágrafo 1º, que diz: os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição
cobrada dos seus servidores, só dos seus servidores, para o custeio em benefício destes do regime previdenciário. Ou seja, pode estados, Distrito Federal e município instituir uma contribuição para fiscal? Pode, mas só essa contribuição para o custeio de benefício previdenciário de quem? De qualquer pessoa? Não, apenas dos seus servidores. Muito bem. Os tributos, como nós já vimos, eles se dividem em tributo, a natureza deles pode ser pessoal ou pode ser real. Pessoal, recai sobre a pessoa, como por exemplo o imposto de renda. O real recai sobre a coisa. E aí o tributo tem a chamada natureza pro terrem, porque ele acompanha a coisa. Exemplo clássico é o IPTU. Então, o IPTU recai sobre o imóvel. Não importa em nome de quem está o imóvel. Não importa se eu comprei um imóvel hoje e o proprietário anterior estava devendo o IPTU. Quem é o responsável? Sou eu o responsável. Por quê? Porque o IPTU acompanha o imóvel. Ele será cobrado de quem estiver com o imóvel. Isso que nós chamamos de natureza pro terrem. Ele como que gruda na coisa, não é? Então, uma diferença entre impostos de natureza pessoal, que aí recai só sobre a pessoa, e real é que o real é pro terrem, tem essa natureza pro terrem, acompanha a coisa, ele fica vinculado à coisa. No caso do IPTU, fica vinculado ao imóvel. O que será levado a leilão é o próprio imóvel, em caso de não pagamento do IPTU. Então, essa é a divisão dos tributos de natureza pessoal e de natureza real. Também tem outra classificação, que é o imposto direto e o indireto. No imposto direto, o contribuinte de fato e de direito é a mesma pessoa. Vamos lá, novamente para o imposto de renda. Eu sou o contribuinte de direito relativamente à minha renda. Eu sou responsável por pagar o imposto de renda sobre a minha renda. Então, eu sou o contribuinte de direito, porque eu sou obrigado a pagar, e sou o contribuinte de fato também, porque só eu é que pago o imposto. Então, o contribuinte de fato e de direito nos impostos aí de natureza direta recaem sobre a mesma pessoa. Já nos impostos de natureza indireta, há uma subdivisão entre o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. O contribuinte de direito é aquele que é o responsável pelo recolhimento do imposto aos cofres públicos. Mas, na verdade, não é ele que está pagando. Quem está pagando é o contribuinte de fato. Isso acontece, por exemplo, com o ICMS. Nós sabemos, vamos pegar o exemplo da Coca-Cola. Quem tem que levar lá o ICMS para os cofres públicos, não é, da venda da Coca-Cola, é a empresa. Ela que é responsável pelo recolhimento. Mas é ela que está pagando esse imposto? Não,
Não, porque esse imposto que é considerado indireto, ele é transferido para o consumidor final. Vamos lá, pegamos lá, Loja Bahia. Eu vou lá, compro uma geladeira. Sobre a venda desta geladeira para mim, incide o ICMS. Quem tem que recolher para o fisco o ICMS? Quem tem que recolher para o fisco o ICMS é a Loja Bahia. Mas é ela que está pagando esse ICMS? Não, não é. Porque esse ICMS ela transferiu para mim como consumidor. Então, os impostos indiretos têm essa característica. O contribuinte de direito é um e o contribuinte de fato é outro. No direto, o contribuinte de direito e o contribuinte de fato é o mesmo. No indireto, o contribuinte de direito é um e o contribuinte de fato é outro. Por quê? Porque há a transferência do tributo para o consumidor final. Bem, falamos que temos as fontes de direito tributário. A principal, naturalmente, é a Constituição. Depois nós temos as chamadas leis complementares, que damos destaque ao Código Tributário Nacional, que apesar de ser tecnicamente uma lei ordinária, ele foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar. Por quê? Porque ele trata daquelas matérias que lá na Constituição, o artigo 146, diz que devem ser tratadas através de lei complementar. E como é o Código Tributário Nacional que trata daquelas matérias enunciadas lá no artigo 146, que exige que elas sejam tratadas em lei complementar, o nosso Código Tributário Nacional, apesar de ser uma lei ordinária, ele foi recepcionado como lei complementar. Além disso, nós temos as chamadas leis ordinárias. Normalmente, os tributos são instituídos através de leis ordinárias. Então, tem as leis ordinárias federais, que tratam dos tributos federais, tem as leis ordinárias estaduais, que tratam dos tributos estaduais, tem as leis ordinárias municipais, que tratam dos tributos municipais. E não há nenhuma hierarquia entre uma lei tributária federal, uma lei tributária estadual, uma lei tributária municipal. O que existe são competências. Aquilo que é da competência da União é instituído através de lei federal. Aquilo que é da competência dos estados é instituído através de lei estadual, e aquilo que é competência dos municípios é instituído através de lei municipal. Normalmente as leis tributárias são instituídas através de lei ordinária. Porém, quando se trata, por exemplo, dos empréstimos compulsórios, vai lá dizer o artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, os empréstimos compulsórios, eles são instituídos através de lei complementar, diferente do restante, que daí pode ser por lei ordinária, mas os empréstimos compulsórios tem que ser feito por lei complementar. Também tem que ser feito por lei complementar a instituição dos impostos diante da
competência residual da União, como está previsto lá no artigo 154, inciso 1º, que vai dizer: a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, ou seja, no artigo lá 153, que fala dos impostos da União. Então, aqueles impostos, como foi o IPMF, impostos em razão da competência residual da União, também tem que ser instituído por lei complementar. E quando a União quiser instituir o imposto sobre grandes fortunas, também terá que sê-lo por lei complementar. Então, tem essas 3 exceções que exigem lei complementar para instituir tributos. Primeiro, empréstimo compulsório. Segundo, os impostos decorrentes da competência residual da União. E terceiro, impostos sobre grandes fortunas. Fora essas 3 hipóteses, todos os outros tributos, eles são instituídos através de lei ordinária. Temos daí os regulamentos também das leis, por exemplo, o regulamento da lei do ICMS no estado do Paraná, uma infinidade, o tamanho daquele regulamento lá dá quase um vademecum só do regulamento dessa lei nossa do ICMS. Temos aí também algumas resoluções, principalmente as resoluções do Senado. Por resoluções do Senado, pode-se estabelecer aquelas chamadas alíquotas interestaduais. O Senado tem várias funções, o Senado, as resoluções do Senado em questão de direito tributário. Então, existem, além da Constituição, além das leis complementares, das leis ordinárias, tem também, e tem muita importância, as resoluções do Senado Federal. Bem, nós temos, em questão de tributação, alguns instrumentos para que a contribuição seja justa ou a contribuição seja injusta. A contribuição justa deve ser aquela que obedece ao princípio da progressividade, ou seja, quanto mais você ganha, mais você paga. Mas não é só quanto mais você ganha, mais você paga, porque daí, se eu fixar uma alíquota de 10%, se eu ganho 1.000, eu pago 100, se eu ganho 10.000, eu pago 1.000. Não, ela é progressiva, ela vai aumentando a alíquota com a finalidade de diminuir as diferenças econômicas. Por quê? Se eu aplicar a mesma alíquota, eu não vou diminuir as diferenças econômicas, eu vou manter as diferenças econômicas. Então, todo mundo paga 10%, daí as diferenças econômicas se mantêm iguais. A progressividade, ela é feita para, então, tentar se diminuir as diferenças econômicas. E como é que se faz isso? Quanto maior a sua renda, maior é a alíquota. Então, digamos, se eu ganho 1.000, pago 10%. Se eu ganho 10.000, eu não vou pagar 10%, eu vou pagar 20%. Com isso, eu vou diminuindo, embora não seja uma diminuição absoluta, mas eu vou diminuindo as diferenças tributárias, jogando uma carga maior para aquele que ganha mais. Essa é a progressividade. A progressividade, então,
quanto maior é a base de cálculo, vamos falar do imposto de renda, quanto maior a minha renda, não é? Maior deve ser a alíquota. A alíquota é aquele percentual que incide sobre a base de cálculo. Então, nós já tivemos no Brasil imposto de renda, a alíquota que ia até 50% da renda, né? Hoje a máxima é 27,5%. Então, essa é a progressividade. Quanto mais você ganha, quanto maior a base de cálculo, maior deve ser a alíquota. Tem aquele sistema proporcional, então, que nesse a alíquota não varia, é a mesma. Digamos, nós temos aqui o imposto sobre herança, que é 4%. Não importa se a herança é 10 mil, 1 milhão, 2 milhões, sei lá, não importa, a alíquota sempre é 4%. O Senado autoriza que essa alíquota seja maior, que ela vá de 4% a 8%. Não foi instituído isso entre nós ainda, mas o Senado autoriza que vá de 4% a 8%, desde que, quando for feito isso, seja obedecida a progressividade, ou seja, as menores heranças, a alíquota vai ser menor. Quanto maior a herança, quanto maior o valor da herança, a alíquota vai aumentando até chegar no máximo de 8%. E temos aí, que eu considero o mais injusto de todos, é o da regressividade. Então, o da regressividade funciona ao contrário. Quanto maior a base de cálculo, menor é a alíquota. Isso funciona, na verdade, levando-se em consideração toda a tributação. Por isso que eu digo que uma empregada doméstica que ganha um salário mínimo paga 42%, 43% de carga tributária. Ah, professor, mas ela não paga imposto de renda. Não paga imposto de renda. Mas todo o dinheiro dela é gasto com comida, né, normalmente, e ali incide a chamada tributação indireta, ou seja, ela nem sabe que está pagando imposto, mas é que o ICMS daquilo que ela está comprando, ele é recolhido pelas grandes empresas, sim, mas ele é repassado no custo da mercadoria. Então, quando ela vai lá comprar o seu arroz, feijão, sei lá, a carne, tal, alguma coisa, uma roupa, sei lá, ela está pagando o ICMS relativamente àquela roupa, o ICMS relativamente àquela comida, não é? O ICMS relativamente à luz elétrica. Então, se eu somar todos esses tributos que lhes são repassados pelo princípio da regressividade, eu chego à conclusão de que quanto menos eu ganho, maior é a minha carga tributária. Bem, por enquanto, vamos ficar por aqui. Na próxima revisãozinha nossa, vamos falar dos tributos e daí dos princípios constitucionais relativamente ao direito tributário.